Já tem um tempinho que eu vejo pipocando nas redes sociais discussões sobre como todo mundo anda supostamente lendo os mesmos livros. Acho que isso tem muito a ver com toda a questão lá da rede vizinha de vídeos curtos, que, ai, gente, acho que pode falar o nome aqui, né? Ai, enfim, TikTok e a questão dos best-sellers de lá, os livros muito bombados e toda a questão do algoritmo. Enfim, fato é que, se você tá meio cansado de ver os mesmos livros sempre por aí, neste vídeo eu te trago 5 indicações de livros que, na minha opinião, são muito maravilhosos e merecem ser mais conhecidos. O primeiro que eu trago, apesar de não ser tão conhecido assim, deu origem a um livro muitíssimo conhecido, um tal de Moby Dick. Vocês já ouviram falar? E eu falo de No Coração do Mar, de Nathaniel Philbrick, o livro que conta a história real que inspirou o Moby Dick, de Herman Melville. Sim, foi inspirado em uma história real, uma história que data de 1820, quando o navio baleeiro Essex, que saía de Nantucket, uma pequena ilha nos Estados Unidos, que era um dos principais centros da economia baleeira. Será que essa palavra existe, economia baleeira? Enfim, a economia que girava com base em produtos feitos a partir de baleias como matéria-prima, como, por exemplo, o famoso óleo das cachalotes, um tipo de baleia que é, inclusive, a baleia protagonista de Moby Dick. Enfim, esse navio sai ali da ilha de Nantucket justamente para caçar baleias, mais especificamente cachalotes, até que em um certo momento da viagem ele é atingido por uma cachalote, e de um modo que parecia que a cachalote queria fazer aquilo de forma intencional. E até então não havia nenhuma evidência de baleias, ao menos não cachalotes, atacando de forma intencional um navio baleeiro. Mas tripulantes do Essex relataram que era isso mesmo, que a bicha estava determinada a derrubar, afundar aquele navio, e foi o que realmente aconteceu. O Essex vem a naufragar e os homens que estão ali dentro precisam buscar, lutar, na verdade, pela sua sobrevivência. Boa parte do que a gente acompanha aqui é o pós-naufrágio, então, como aqueles homens lidaram com aquela situação. E, minha gente, a coisa não é muito bonita, não. A gente vê o que acontece com o ser humano quando ele é colocado numa situação de muitos extremos. Então, nós temos discussões aqui, nós temos violência, chegando, inclusive, a histórias de canibalismo, mas nós temos também algumas coisas bonitas aqui, a questão da irmandade entre alguns, como eles fizeram, muitas vezes, o máximo possível para que todos pudessem voltar para suas casas vivos, mas não foi o que aconteceu. Só que, além de falar da história real do Essex, aqui o Philbrick, que é um grande fã, claramente, do Herman Melville, basicamente costura a história real com a história que o Melville resolveu contar em Moby Dick. Então ele comenta alguns trechos de Moby Dick, explicando como é que o Melville adaptou o que tinha acontecido na vida real para a ficção dele. Ele também traz algumas explicações bem legais sobre a economia baleeira. Eu sei que muita gente acha que tem explicação até demais em Moby Dick, mas em Moby Dick a gente tem explicação mais sobre as baleias em si, capítulos inclusive se dedicando à anatomia das baleias. Aqui a gente tem um pouco da história de Nantucket, como que essa economia baleeira funcionava, como que as tripulações eram escolhidas, como que as coisas funcionavam dentro do navio. É bem interessante nesse sentido. E o Nathaniel Philbrick é um escritor de mão cheia. Eu devorei isso aqui, não conseguia parar de ler, achei que ele costurou os livros não, né? A história real com o Moby Dick muitíssimo bem, mas aí fica o conselho. Eu recomendo que você leia este livro aqui, se você se importa com spoilers, após a leitura de Moby Dick, porque ele vai comentar abertamente o enredo. Eu li enquanto lia Moby Dick, mas não sou uma pessoa que liga muito para revelações sobre o enredo. Eu fico um pouco desconfortável falando de spoilers de um livro que foi escrito há tanto tempo, mas tudo bem, eu sei que tem gente que não gosta e tudo certo. Não é o meu caso, e eu adorei ler um enquanto lia o outro. Acabei este livro aqui antes de acabar o próprio Moby Dick. E, aliás, temos vídeo aqui falando sobre motivos, dando alguns motivos para ler Moby Dick, porque muita gente acha que é só um livro muito chato sobre baleias, mas vai bem além disso. Link tá aqui e também na descrição para vocês, mas em algum momento, pelo amor, dê uma chance para isso aqui, porque é bom demais. Ah, o filme!
A adaptação, eu não gostei muito não. Vai com o livro, você vai ficar melhor servido. Se você é freguesia deste canal, talvez o próximo livro da lista não seja tão novidade assim para você, porque ele foi a minha melhor leitura de 2023, se não me falha a memória, mas eu não posso ver uma chance de espalhar a palavra deste livro, que eu aproveito e, o que dizer, ele realmente merece ser muito mais conhecido. E falo do História da Minha Vida, da George Sand. Essa aqui é a biografia, a autobiografia, na verdade, da George Sand. Aqui a gente tem uma versão condensada, mas muito boa, publicada pela editora Unesp. Ela foi publicada originalmente em 10 partes e eu queria ler um trechinho que a gente tem aqui na apresentação. Esse trechinho é de autoria da Beatriz Didier, que ela era uma mulher e que aí já residia o escândalo. Uma mulher que escreve. George Sand é, na verdade, o pseudônimo de, peraí que eu sempre esqueço o nome do meio dela, Aurore, Amandine Aurore Lucille Dupin, que nasceu em Paris em 1804, em uma época em que mulheres não integravam tanto assim o ambiente cultural, muito efervescente, aliás, da capital francesa. Então, a gente já tinha alguns autores muito famosos em ascensão, alguns, inclusive, já muito bem estabelecidos, como, por exemplo, Victor Hugo, Balzac. E por mais que esse ambiente de produção cultural fosse muito dominado pelos homens, ela consegue aos poucos ir se colocando ali e consegue se fazer respeitada dentro desses ambientes. E ela era uma mulher que se impunha muito, então ela usava calças, por exemplo, que na época era um grande escândalo. Ela fumava charuto no meio da rua, se colocava ali entre os homens mesmo. E o que eu acho mais interessante aqui nessa obra é que ela fala sobre a vida dela, mas ela me parece jogar mais luz no interior dela. Então, como é que o pensamento dela vai se construindo, como é que ela via as referências masculinas, como ela se incomodava com o fato de que era preciso um homem dar a sua opinião para aí a mulher poder basear a opinião dela nisso, e como ela se coloca frente a isso tudo. A história dessa mulher é impressionante, ela conhecia muita gente. Aqui na quarta capa a gente tem inclusive os exemplos, ó, dá uma olhada. O Liszt, Balzac, Delacroix, fala assim, Delacroix, não sei, enfim, tá escrito aí na tela pra vocês. O próprio Victor Hugo, ela teve um baita caso, um relacionamento, digamos, acho que é mais um relacionamento, assim, de longa data, com o Chopin, sim, o pianista. Inclusive, tem uma fofoca que eu adoro. Bem fofoca, mas tem um prelúdio do Chopin, que é um dos meus favoritos, aliás, que é o Opus 28, número 15, e ele é mais conhecido como Raindrop. E boatos que foi a George Sand mesmo que sugeriu esse nome pro Chopin. Ele não costumava dar nomes às suas peças, geralmente estudo, número X, prelúdio, número Y. A história é bem bonita porque eles estavam em uma casa que não era muito legal, o Chopin estava se recuperando de uma doença, eles estavam na França mesmo, e nessa casa, quando chovia, ficava caindo gota d'água. E no prelúdio do Chopin tem uma parte que parece bastante, tem uma nota específica que fica, dá pra gente pensar, digamos, que seria uma gota de chuva caindo, o gotejar. E aí, boatos é que é daí que veio, então, o nome Raindrop, e que foi a George Sand que deu isso. Então, eu acho muito legal quando pessoas que eu admiro descubro que tiveram algum relacionamento, porque eu já admirava muito Chopin há muito tempo, a figura da George Sand muito me interessava também, mas eu demorei a saber que eles dois tiveram um relacionamento bastante longevo. E ela era também muito admirada por ninguém mais, ninguém menos que Dostoiévski, que disse, acho que não me engano, dizendo que George Sand ocupou entre nós o primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos, cuja jovem glória retumbava então por toda a Europa. Pois é, né? Livro incrível, é daqueles que eu não queria que acabasse, porque a escrita é maravilhosa, tem muitos acontecimentos relevantes aqui, e como a George Sand, que é mulher incrível, se sentiu sobre tudo isso, recomendo muitíssimo. Antes de te falar do próximo livro, você sabe o que é um okapi? O okapi é esse animal um tanto quanto
peculiar que vocês veem aí na tela, uma mistura de girafa com zebra, e é uma gracinha, tá? Eu vi ano passado pessoalmente pela primeira vez, eu fiquei apaixonada, achei muito fofinhos, mas voltando, é o mocap que a Mariana Leck escolhe para protagonizar um incidente também bastante peculiar aqui em O Dia que Selma Sonhou com o Okapi. O que nós temos aqui? A Selma é uma senhora que vive há bastante tempo em uma cidadezinha no interior da Alemanha e a cidade inteira sabe que quando ela sonha com um okapi, alguém vai morrer. Só que ninguém sabe quem, quando. A gente sabe que tá perto. Alguém ali vai morrer em breve, mas ninguém sabe o quão perto e quem é. E aí, o que a gente vê aqui é a dinâmica disso. Então, ela sonha com o okapi e aí a gente vê o que as pessoas fazem. Então, eu vou mandar uma carta me desculpando para essa pessoa. Eu vou me declarar para essa outra pessoa. Eu preciso viver melhor aqui, aproveitar melhor os meus dias. Por exemplo, tô brigada com fulano, aí Selma foi lá e sonhou com o okapi. Eu fico, meu Deus do céu, pode ser eu agora, a da vez, né? Deixa eu ir lá, me desculpar com fulano, fazer as pazes, porque eu não quero deixar esse mundo brigado com fulano. Aí acaba que a morte ocorre e não é a minha. O que eu faço, fulano? Olha, sabe aquilo ali? Não, você vacilou comigo mesmo, vou ficar brigado. Tem umas dinâmicas assim aqui, que é bem engraçado. O jeito como a Mariana usa isso aqui para abordar alguns temas como amor, a própria morte, a privação de algumas coisas, amizade, é tão bonito. E o que mais me impressionou neste livro foi porque se você me falasse sobre o que era este livro, eu ia falar, eu acho que eu não vou gostar disso aí não, porque é uma coisa meio realismo mágico que eu particularmente não costumo gostar tanto. Mas aqui eu acho que funciona tão bem. E eu indiquei este livro aqui no canal na época em que eu fiz um projeto com o Goethe Institute. Muito chique, aliás, fiquei muito feliz com esse projeto. Eu tive que ler alguns livros para falar com vocês, livros de expressão alemã, e um deles era esse aqui. Então, eu fiz uma resenha, eu vou deixar linkada para vocês aqui. E o tanto de gente que leu o livro a partir dessa resenha veio me contar a Paloma. Eu achei que o livro era uma grande maluquice, mas eu amei, eu indico para as pessoas e as pessoas gostam realmente. Eu acho que não veio uma única pessoa me falar que leu esse livro e que não gostou. Muito pelo contrário, vem se derretendo e é um livro que dá quentinho no coração. Parece algo triste, né? Tipo, sonhar com o okapi, alguém vai morrer, meu Deus, parece um negócio muito trágico. Claro, tem seus elementos de tragédia, mas no geral é um livro tão, tão bonito. Os personagens são tão maravilhosos. A Louise, que é a nossa protagonista aqui, a própria Selma. Tem o oculista também, que é um personagem muitíssimo curioso. Eu amo este livro e ele merece ser mais conhecido. Saindo de um livro que dá quentinho no coração para um livro pesadíssimo, mas que é difícil largar, falo de Filho Nativo, do Richard Wright. Foi uma das minhas melhores leituras de 2024 e olhem só o que temos aqui. Segundo James Baldwin, a afirmação mais poderosa e célebre que já tivemos do que significa ser negro nos Estados Unidos é, sem dúvida, Filho Nativo, de Richard Wright. Este é o primeiro livro best-seller nos Estados Unidos escrito por um negro. Aqui, como protagonista, temos Bigger Thomas. O livro é ambientado ali na Chicago dos anos 1930, então quando ainda havia uma segregação racial gigantesca nos Estados Unidos e um negócio quase que institucionalizado mesmo, em certos casos realmente institucionalizado, inclusive. E o que acontece com Bigger Thomas? Nós somos apresentados a ele no ambiente onde ele vive. A gente vê que é uma situação muito precária. A família inteira vivendo junto em praticamente um único ambiente, todo mundo dorme no mesmo quarto. Privacidade é um negócio que não existe ali. Quem é a chefe dessa família é uma mãe que cria essas crianças sozinha. Bigger Thomas já tá ali na sua juventude, mas o que vai acontecer é que ele consegue um emprego na casa de um homem branco, um homem muito rico, só que certa coisa vai acontecer nesse emprego e
a vida do Bigger Thomas nunca mais será a mesma a partir disso. Primeiro, o que eu recomendo sobre este livro? Se você quiser ouvir um pouco mais sobre ele, tem uma resenha que eu fiz aqui, em que eu abordo um pouco dos temas principais, o livro, etc. Mas uma coisa importante. Se você tivesse interessado só por isso aqui que eu falei, vai na fé, pega o livro e lê. Mas se você quiser ver mais alguma coisa sobre ele, eu não sei se eu recomendo algum outro material além do meu vídeo. Ai, meu Deus, é muito maravilhosa ela, só o vídeo dela vale a pena. Não é isso. É porque a gente tem uma coisa muito bombástica, digamos, que acontece ali acho que ainda nas primeiras 150 páginas do livro. E este é um livro gordinho, né? Então é relativamente no começo do livro. E eu imagino que por conta disso acontecer no comecinho e ser crucial para as coisas que vêm a seguir, algumas pessoas podem acabar falando disso e não é que estraga a leitura se você souber disso, de jeito nenhum. Acho que nenhum grande livro se desmonta com uma revelação sobre o enredo, né? Mas eu li sem saber e foi tão legal ficar, meu Deus, é isso mesmo que vai acontecer? Socorro, não acredito, sabe? Então, e quando eu fiz a resenha, algumas pessoas comentaram, ai, que bom que você não falou, porque foi legal descobrir, coisas do tipo. Então, vai por mim. Na resenha eu tenho muito cuidado de não citar isso, eu falo mais das temáticas abordadas aqui, desenvolvo alguns aspectos, faço algumas críticas também, mas vai por mim, é melhor ler sem saber muita coisa sobre este livro, a não ser isso. E que, gente, esse livro, meu Deus, o ritmo eita! Ali nos primeiros 2/3 do livro, eu diria, eu li praticamente sem parar. Eu li isso aqui num voo, um voo bem longo, era um voo de tipo 11 horas, eu acho, algo assim. E eu lembro que eu peguei pra ler na esperança de embalar um soninho, era um voo diurno, então assim, nossa, gente, puxado, a força guerreira, né? Mas peguei isso aqui e não funcionou pra dormir, porque eu fiquei acordada há um bom tempo, não conseguia parar de ler este livro, até que a gente chega numa parte um pouco mais cansativa. Eu falo sobre isso no vídeo, que eu deixei linkado aqui, mas apesar dessa parte, gente, ainda vale muito a pena. E foi outro que eu recebi muitas mensagens positivas depois de ter feito a recomendação, então de gente que leu e curtiu bastante também. Então, mais uma recomendação de um livro que já foi muito famoso, mas que eu acho que aqui no Brasil nunca pegou tanto, porque é uma coisa mais do contexto dos Estados Unidos, mas que super dá pra gente fazer alguns paralelos por aqui, até porque, né, o Brasil é um país um tanto racista também, e eu esqueci a outra coisa que eu ia falar, mas merece ser mais conhecido. E para encerrar, trago um livro que ficou esgotado por muito tempo. Eu falei muito bem dele. Uma galera veio chorar. Paloma, tá esgotado o livro. Pode começar a limpar suas lágrimas, porque o livro voltou para estoque. E fala de A História do Caminhar, da Rebecca Solnit. Baita livro. Principalmente se você é uma pessoa que gosta muito de andar, que gosta de correr. Sensacional isso aqui. O que a Rebecca Solnit vai fazer é recorrer à literatura, às artes, à filosofia, para falar sobre a relação entre caminhar e pensar, principalmente. Isso é algo que sempre me chamou muita atenção ao ler livros autobiográficos de certos autores, porque eles costumam falar muito dessa parte do caminhar. Eu lembro do Amos Oz, que falava que o dia dele de trabalho começava com uma longa caminhada, bem cedinho, aí ele voltava e ia pra mesa, começava a trabalhar. Tem o Rousseau, que era muito famoso, tem inclusive o livro dele que foi resenhado aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês, dos devaneios do caminhante solitário, é isso, eu tô ficando doida, é algo assim, tem alguns pontos bem... Meu Deus do céu, Rousseau, o que é isso? Num sentido não tão positivo naquele livro, mas em geral é bem interessante. Basicamente ele sai pra pensar em algumas coisas ocorrem para ele nas caminhadas e aí ele comenta sobre isso no livro. Tem um outro exemplo aqui que eu amo e que não é tão citado assim nessa parte do caminhar, mas ela aborda bastante, que é a questão das personagens da Jane Austen em suas obras, que muitas vezes quando querem pensar, resolver alguma coisa na própria cabeça, elas saem para caminhar e eu acho isso muito bonito. E eu mesma tenho muito essa relação com o caminhar. O caminhar para mim é uma maneira muito de organizar os meus pensamentos e eu nunca soube verbalizar muito bem o
porquê de tudo isso, por que que as coisas pareciam se organizar tanto na minha cabeça quando eu saía pra caminhar, e a Rebecca Solnit me ajudou muito a entender isso. Ela traz algumas problemáticas também do mundo de hoje, como o fato de muitas cidades serem feitas para carros, traz a questão feminina, do andar sendo mulher, porque definitivamente não é a mesma coisa do que para um homem, dado que muito do caminhar é essa coisa de você se distrair, né, se permitir se distrair, e a mulher não consegue fazer tanto isso, porque a gente tem que estar atenta por questões de violência e tantas coisas do tipo que são ainda mais pesadas quando a gente fala do sexo feminino. Ela traz muitos exemplos legais, fala sobre como o caminhar pode ser um hábito muito subversivo, enfim, é um livro interessantíssimo para quem se interessa sobre filosofia, para quem gosta muito de caminhar. Eu acho que se você gostou do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami, você devia dar uma olhadinha neste aqui. É um pouco mais denso, porque no Murakami parece que a gente tá tendo uma conversa com ele, né? Aqui não é bem assim, mas eu acho igualmente maravilhoso, e eu saí com uma lista de leituras gigantesca depois de ler isso aqui, porque ela cita vários outros autores que também abordam o tema caminhar. E assim encerramos esta edição do Livros que Deveriam Ser Mais Conhecidos. Caso você queira ver outros vídeos do tipo, este é o 4º vídeo dessa série, que eu decidi que vai ser uma série, sim, aqui no canal. Então tem outros 3 onde eu abordo alguns outros livros maravilhosos e que, na minha opinião, merecem mais amor. Então vou deixar os links também aqui na descrição. Me avisem aí se vocês já leram algum desses, e se você quiser compartilhar aqui nos comentários um livro que você acha que deveria ser mais conhecido, deixa aqui, eu vou adorar conhecer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.